Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com elas. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. O Evangelho é um convite extraordinário de abrirmos-nos para abraçar a nova mentalidade, que não é fácil. Mudar de mentalidade é muito difícil. No entanto, a mudança de mentalidade dá uma autêntica mudança de comportamento e, com isso, uma autêntica mudança de vida. Se não muda a mentalidade, nada se muda. O que Jesus está propondo é vivermos a vida aqui na terra, mas com perspectiva de céu e não com perspectiva de terra, de coisas materiais. E às vezes o que nos dificulta é isso. Nós estamos aqui, queremos compreender as realidades espirituais, mas com a cabeça humana, no sentido material. E as duas coisas não casam no sentido de se explicarem. Porque uma realidade é palpável, concreta, material nesse sentido, empírica, concreta. A outra exige fé, abandono, abertura de um Deus que conduz absolutamente, radicalmente. É a vida plena nele. E nós não entendemos nada de plenitude. Porque enquanto humanos aqui na Terra, tudo que conhecemos é finitude. Nós conhecemos uma vida efêmera, que olhamos uma coisa hoje e amanhã já não existe mais. E o olhar de Deus tem um peso de eternidade. Veja, a ressurreição dos mortos, a ressurreição é o centro da nossa fé. Por isso já nos dizia São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Tudo se mantém com a ressurreição, ou tudo desmorona sem a ressurreição. Veja, a ressurreição supera essa pretensão e a expectativa de qualquer pessoa, pois diante da morte todo mundo se vê impotente, a não ser pela fé na promessa. A ressurreição não se reduz de nenhuma primícia, nem é induzida por qualquer pesquisa. Só conhecida pela promessa de Deus. Não pode ser produzida por nenhum esforço, mas tão somente acolhida como por amor de Deus. Estamos falando de uma ressurreição para a vida, não da reanimação de um cadáver, que mais cedo ou mais tarde morre de novo. Estamos falando da ressurreição da vida, que foram as ressurreições realizadas miraculosamente por Jesus. Veja, a ressurreição aqui não é só uma passagem para outra vida, igual a precedente,
mas para uma outra vida nova, diversa, aquela da comunhão plena com Deus. É isso que o Evangelho de hoje está nos trazendo. E lá no céu, a nossa alegria será ver a face de Deus. Ver a face de Deus. A nossa alegria consiste em nada do que está aqui nessa terra. A nossa alegria consiste em saber que um dia veremos a Deus com os olhos, com esses olhos. E isso é ressurreição. É acreditar em algo que está infinitamente maior, superior a tudo o que nós experimentamos aqui. E não faço menção às dores, dificuldades, porque estas temos que enfrentar. Faço menção até às felicidades provadas nessa terra, maravilhosas, abençoadas. Mas o que veremos na eternidade, na ressurreição, ainda não se compara a isso. Esta é a nossa alegria. E isso é ressurreição. Não é só ter um corpo de novo. Não é voltar a viver apenas, mas é viver plenamente. Minha alegria é saber que um dia eu verei a Deus com os olhos meus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.